Boa tarde, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que passaram a semana? Tudo ok? Mais uma semana de pandemia. E a gente nas nossas aulas aí por vídeo, né? Então, pessoal, vamos lá. Então, antes da gente começar, lembrando para vocês, se tiverem alguma sugestão, alguma crítica lá, manda no meu WhatsApp. Às vezes eu não consigo acompanhar o grupo durante a semana, né? Deixo para acompanhar mais durante as nossas noites. Mas se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda no WhatsApp. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu respondo, tá? Pode mandar no privado lá mesmo durante a semana e a gente vai discutindo, tá, pessoal? Semana passada, então, a gente começou com os ossos, com o sistema esquelético, né? Então, começou com os sistemas, né? O sistema esquelético. Falei para vocês que ia trazer um pouquinho de patologia, talvez hoje, para a gente dar uma analisada, assim. Mas vamos deixar para a aula que vem. Daí a gente faz um exercício, faz uma avaliação, hein? Não é uma prova, faz um exercício para contar uns pontinhos lá. E daí a gente encerra esse assunto. Hoje a gente trabalha a nomenclatura, né? Vai aí partindo dos ossos do crânio e da face, tórax, vai para os membros superiores e finaliza a nossa aula com membros inferiores, tá, pessoal? Então, para a gente encerrar esse assunto a aula que vem, a gente já vai, se não me engano, para a nossa quinta aula, né? A gente já faz uma atividade, beleza? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Então, para a gente começar, vamos separar aqui os ossos do crânio e os ossos da face, tá bom, pessoal? Então, ossos do crânio tem ali parietal e temporal, que são ossos pares, né? Frontal, occipital, esfenoide e etimoide, tá? Então, vamos ver aqui na imagem. Então, na parte anterior, eu tenho o osso frontal. Na parte posterior, occipital. Na parte lateral, tenho parietal. Um de cada lado, também eu tenho a parte do temporal. Também do lado esquerdo e do lado direito, tá? Esses dois são pares, né? Tem nesse lado e do outro também, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Esse fenóide, né, que a gente comentou lá passada, do formato dos ossos, né? Então, o esfenoide, que é um osso, faz parte dos ossos pneumáticos, né? Então, aqui ele se encaixa nos ossos do crânio. Então, você pode ver apenas uma asa, né? Uma parte lateral dele, né? Ele fica na parte interna do crânio, tá? Trabalha ali junto com os ossos para fazer o aquecimento do ar, trabalhando na fonação que a gente comentou na aula passada, né? E também tem o etimoide também, que fica na parte mais interna do crânio, tá? Então, vou trazer bastante imagens para vocês, para ficar fácil para vocês gravarem. Quando tudo isso passar e a gente voltar a ter uma vida normal, né? Daí a gente vai, já falei até com o pessoal da secretaria lá, quando a gente voltar, vamos para o laboratório, para a gente ver o esqueleto, poder mexer nos ossos lá e ficar mais fácil de vocês assimilarem esses sistemas, tá bom, pessoal? Vamos para a face, né? Os ossos da face. Então, maxilar, zigomático, lacrimal, nasal, concha nasal e palatino. Ossos pares, tá? Vômer e mandíbula, apenas um, né? Vamos ver na imagem. Então, aqui começando pelo osso nasal, também que é par, ó. Aqui tem uma divisão aqui medial, né? Osso lacrimal, também par. O zigomático, tá? Também aqui, onde que fica aqui nas maçãs da face, né? Então, o zigomático aqui. Um detalhe, o pessoal sempre confunde maxila ou maxilar com mandíbula, tá? Então, na parte superior é o maxilar. Então, aqui embaixo do meu nariz aqui é o maxilar, também é um osso duplo, né? Tem uma divisão na parte medial. E o meu queixo, né, a minha mandíbula, tá? Então, não confunda, pessoal, maxilar e mandíbula, tá? Concha nasal na parte interna do nariz, o vômer, que vai estar separando aqui as minhas narinas, osso palatino, então aqui que faz a separação da parte oral da parte nasal, então que é o céu da boca, o osso do palatino, tá? Tranquilo? Acho que essa imagem aqui fica bem claro para vocês, né? Dá para entender bem aqui os ossos da minha face, né? Bem colorido aí, legal para a gente gravar, beleza? E desse aqui a gente já encerrou.
Vamos para a parte do tórax. Então, tórax e coluna vertebral, tá? Então, na parte do meu tórax ali, a gente vai começar pelas costelas, os arcos costais, tá? Então, as costelas são divididas em 12 pares. Ossos alongados, como a gente já comentou na aula passada, em forma de semi-arcos, ligando as vértebras torácicas ao externo. Então, pega lá na parte da minha coluna e vem até a parte do externo, que a gente vai ver aqui, tá? Uma divisão dos meus arcos costais. Eu tenho 7 pares verdadeiras, tá? Que chamam-se verdadeiras porque articulam-se diretamente com o osso externo. 3 pares falsas, propriamente ditas, articulam com uma cartilagem antes de chegar no externo, tá? E 2 pares de flutuantes ou falsas flutuantes, que elas são livres, elas não se ligam ao meu externo, tá? Para a gente entender, tem o meu osso do externo bem no centro do meu tórax aqui, tá? Então as verdadeiras, elas vêm diretamente ligadas ao externo. Tem uma cartilagem, né, para fazer essa ligação, né? Porque não deixa de ser uma articulação, né? Articulação dos arcos costais com o externo. E aqui que eu falei para vocês aqui que são as que se ligam a uma cartilagem. Então aqui elas vão se ligar aqui as falsas, se ligam a uma cartilagem, tecido conjuntivo e vão se ligar ao externo. E lá embaixo que tem as flutuantes, né? Ou falsos flutuantes ou flutuantes, tá? Que não se ligam ao externo, tá? Essas aqui até vocês lembram, sempre teve um comentário aí, a Paula Fernandes, a Shakira, para ter a cinturinha mais fina, eles tiram, né, essas costelas aqui, tá? Eu não vejo que dê muita diferença, né? Mas talvez até para questão de estética, né? Mulher quer ter a cintura mais fina, né? Então elas tiram essas aqui. Não, como a gente já comentou das funções dos arcos costais, né? Proteger os órgãos. Então as principais são da parte superior, né? Que vai proteger aqui os meus pulmões, o meu coração, né? Mas fica a dica, quem quer deixar a cintura mais fina aí, tira aqui as costelas, né? Eu não aconselho, mas fica a dica, né? Então, arcos costais se ligando ao meu externo, tá? Externo com S, tá, pessoal? Não externo. É um osso chato, plano e ímpar, tá? Apresenta 3 partes: manúbrio, a parte do corpo e processo chifoide. O externo articula-se com as clavículas e as cartilagens das 7 primeiras costelas, né? Então, manúbrio, né, o corpo do externo aqui, e o processo chifoide, tá? Esse é o meu osso do externo, tá? Quando vocês forem fazer aula de urgência e emergência, primeiros socorros que vocês vão ter, né? Como profissionais da saúde, né? Então, quem já tem uma noção boa aí, a massagem cardíaca, você põe a palma da mão sobre o osso do externo, tá? Então, as compressões cardíacas vão em cima do osso do externo. Então é importante saber a localização é em cima do corpo do externo, tá? Então quando vocês forem fazer a aula lá de primeiros socorros, suporte à vida, não sei como é que é o nome da matéria de vocês, lembra lá, palma da mão sobre o corpo do externo, tá? Chegando à minha coluna vertebral, tá? Então, na parte cervical, eu tenho 7 vértebras, tá? Ó, um detalhe. A primeira vértebra eu posso chamá-la de Atlas. A segunda, Axis. Só essas têm nome, tá? Em diante de C3, C3, C4, C5, as demais eu chamo por C e o número, tá? C3, C4, C5, C6 e C7, tá? Então apenas as primeiras duas, né, que vai ter nome, Atlas e Axis, tá? Depois C3, C4, C5, C6 e C7. Chegando na parte torácica, eu faço a mesma sequência. T1, T2, T3, T4, T5, T6, até chegar a T12. Chego na lombar, tenho lá 5 vértebras, L1, L2, L3, L4, L5, tá? Mais inferiormente, daí elas vão ter um detalhe, elas vão ser interligadas, vão ser fundidas, tá? Fundidas, tá? Na região de sacro e cóccix, elas são fundidas, tá? Elas são totalmente ligadas, tá? Não tem essa articulação de disco que a gente vai ver na prática lá como funciona a parte de disco vertebral, tá? Então aqui eu tenho aqui as 7 primeiras vértebras, né?
depois as 12 da parte torácica, mais 5 lombar. Tá? Aqui a gente pode ver, olha a ligação aqui, ó. A parte de sacro e cóccix, elas são fundidas, tá? Então essas 9 vértebras que eu tenho aqui, elas são totalmente ligadas. A gente pode ver a diferença aqui, ó, da região lombar. Ela tem o disco. A gente comentou alguma coisa na aula passada, né? Lá nos ossos irregulares, lá, né? Então, ela tem o disco que faz a articulação, tá? Que a gente tem a mobilidade, né? Ó, cervical, torácica um pouco menos e principalmente da lombar. Já na região aqui da parte da pelve aqui, sacro e cóccix não tem essa mobilidade, tá? Isso aqui a gente vai ver futuramente quando for falar de disco vertebral ali, falar de articulação, tá? Quando tem impacto nas articulações, a gente vai falar bastante aqui da parte de coluna, né? E isso vocês vão ver bastante no dia a dia de vocês, né? Fazer ressonância, tomografia aí, vocês vão ver o estrago que dá na coluna das pessoas, né? Então, eu como fisioterapeuta, eu não trabalho muito com ortopedia, eu gosto de trabalhar mais com geriatria, paciente acamado, paciente pós hospitalização, né? Mas a gente sempre atende alguma coisa nesse sentido, ou está sempre discutindo com um colega, né? Todo mundo tem dor nas costas, né? Então, dor na coluna, todo mundo tem. Eu tenho, garanto que a maioria de vocês tem, pai, mãe tem, porque pela postura, pelo estresse que a gente tem, apesar de hoje em dia a gente tá sempre tá de carro, trabalhando sentado, alguns empregos, trabalhos, né? Mas as posturas que a gente adota, até muitas vezes nós como profissionais de saúde, eu como fisioterapeuta, a gente acaba faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então a gente tem até eu estou sentado aqui de uma maneira incorreta, né? E a conta uma hora vem, né? Então isso a gente vai ver, vocês vão ver muito no dia a dia de vocês, né? Que vão trabalhar com exames, né? Mas isso a gente vai discutir nas próximas aulas, quando for falar de articulações, tá? Mas aqui então, para vocês entenderem, né? Então essas vértebras aqui para baixo, essas 9 aqui, de sacro e de cóccix, são fundidas, tá? Aqui um pouquinho das funções da nossa coluna, né? Então, mobilidade, equilíbrio corporal, viabilidade e manutenção da postura ereta. Então, a postura bípede, né, que é você ficar com a coluna reta, né? Proteção do sistema nervoso central, da nossa medula. Tá? Então, aqui essas primeiras aqui são óbvias, né, básicas, né? Mas o que a gente comenta, que poucas vezes a gente lembra, na hora de falar de esqueleto, é a proteção. Né? Então, como eu falei ali, aula passada do crânio, que faz a proteção do sistema nervoso central. Agora a gente falou dos arcos costais, que faz a proteção dos órgãos vitais, coração, os pulmões ali. A coluna também faz proteção do sistema nervoso central, que é a minha medula. Tá? Então, uma função dela é proteção. Tá? Isso é bom a gente sempre lembrar, né? Então aqui que a gente vai ver também na prática, né, os tipos das vértebras aqui da parte cervical, da parte torácica, da parte lombar. Falei a aula passada, né? Então olha a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho uma vértebra cervical. Então olha o espaço para passar o cordão aqui, ó, que é para passar a nossa medula, tá? Esse aqui é o espaço para passar a medula, tá? Isso aqui é onde fica o disco vertebral, para amortecer o impacto. Isso aqui fica na região cervical. Olhe a vértebra lombar. Então a vértebra lombar aqui, ó, para passar a nossa medula, e essa parte aqui para servir de apoio para o disco vertebral, para ser o nosso amortecedor. Por quê? Porque na região cervical não tem tanto impacto, né? Vai estar só ali a posição da cabeça, né? O peso da cabeça, e como é o início da medula, ela é mais calibrosa. Quando ela vai se dividindo em pares, né? Aqui vai saindo as raízes nervosas, cada vértebra, né? Sai uma para a direita, uma para a esquerda. E ao chegar na parte lombar, então ela já fica menor e eu tenho mais impacto. Tem alguns estudos que falam, por exemplo, um indivíduo de 100 quilos. Tá? Quando ele fica sentado, a pressão na lombar dele vai para 180 quilos, uma média, tá? Pela essa contração que faz. Então, o pessoal que trabalha banco, escritório, que passa o dia todo sentado, fica uma semana sentado, um mês, um ano,
5 anos. Então, passa um determinado tempo, começa com dor lombar, porque a pressão, né, quase aumenta, quase dobra, né, a pressão na parte lombar. Então, por isso, o nosso corpo já é preparado para ter uma descarga de peso maior, só que com o tempo, pessoa sedentária, obesa, né, acaba lesionando, acaba sofrendo uma patologia, uma hérnia de disco. A gente vai comentar isso futuramente em articulações, tá? Algumas patologias da parte da, da nossa coluna, tá? Mas aqui só para vocês verem a diferença de vértebra lombar e a vértebra cervical, beleza? Aqui a gente já encerrou. Vamos para membros inferiores, não, membros superiores. Tá, então, membros superiores. Tá, então, para a gente começar os membros superiores. Eu tenho a parte do braço, antebraço, mão e os dedos, tá? Então, no meu braço eu tenho húmero, antebraço, rádio e ulna. Na minha mão eu tenho carpo, metacarpo e as falanges. Beleza, pessoal? A gente vai especificar aqui, tá? Então, vamos por segmentos, né? Então, o primeiro segmento lá, a minha cintura escapular. Segundo segmento, eu tenho o meu húmero, né? Então, região de braço. O meu braço corresponde apenas ao húmero, tá? Osso longo que a gente comentou aula passada, né? Região de antebraço, eu tenho rádio e a ulna. E na região da mão eu tenho carpo, metacarpo e as falanges, tá? Então vamos lá falar um por um, tá? No meu ombro, né, eu tenho a minha cintura escapular. É a articulação entre os membros superiores e a parte do tronco. Ou seja, esqueleto apendicular e axial, que a gente viu lá passada, né, as divisões do esqueleto lá, né? Apendicular e axial, tá? Da parte dos membros superiores, a ligação é feita pela cintura escapular, né? Cintura escapular constituído pela escápula e pela clavícula, tá? A minha clavícula, né, que fica na região anterior, né, que vai estar articulando com o húmero. A minha escápula fica na parte posterior, tá? Corresponde à articulação do meu ombro, né? E no meu braço aqui para fechar essa articulação. Osso longo, eu tenho o meu húmero. Pessoal, estão vendo aqui que a gente tem alguns acidentes ósseos, algum forames, né? Isso aqui a gente não vai falar já, vai deixar para falar futuramente, tá? Porque se a gente for abordar cada aqui, colo do húmero, tuberosidade, tá? A gente vai se aprofundar muito agora, e como a gente está falando aqui por vídeo, tá? Fica muito complexo, tá? Para a gente pegar e explicar região por região, tá? Isso a gente vai ver na prática. Fica mais fácil para eu passar para vocês entenderem, tá? Agora a gente vai ver de uma forma geral, tá? O osso em si, as articulações como correspondem. Depois a gente vai especificar melhor cada parte óssea, tá bom, pessoal? Então, osso longo, meu braço, eu tenho o húmero, tá? Chegando no meu antebraço, né? O antebraço, opa, como é que fica mais fácil para vocês verem aqui? Isso. Eu tenho o rádio, tá? Junto com a articulação, com o osso do rádio, fazendo o meu antebraço, eu tenho a ulna, tá? Então, isso vai corresponder ao meu antebraço. Chegando na parte da mão, tá? Então tem os ossos do carpo, metacarpo e as falanges, tá, pessoal? Tá, então, pra gente entender aqui. No meu carpo eu tenho 8 ossos. Seminular, escafoide, trapézio, trapezóide, piramidal, pisiforme, ramato e captato. Tá? Tranquilo, né? Fácil para gravar, né? Bem fácil. Então aqui é a divisão. Então, piramidal, pisiforme, ramato, captato. Né? Seminular, escafoide, trapézio e trapezóide. Tá? Num primeiro momento a gente não precisa gravar isso, tá? Porque 206 ossos aqui na região do carpo, mas é importante vocês saberem, escutou
o nome ramato, captato, paciente tem uma fratura no osso ramato, no amato no caso. Eu sei que é nos ossos do carpo. O paciente apresentou fratura no trapézio trapezoide. Precisa fazer um raio-x. Então eu tenho que saber que é na parte do carpo. Tá? Não precisa decorar, saber exatamente onde fica. Mas eu sabendo em que região ele está. Tá? Senão o meu paciente chega lá, ele tem uma fratura em captato. Tá? Eu vou fazer um raio-x no pé do paciente. Não. Então, para mim, né, ter uma noção de qual região está localizado esse osso. Tá bom, pessoal? Tranquilo? E a parte, no caso que corresponde ali à palma da mão. Então, os ossos do metacarpo, tá? Que vai do primeiro ao quinto, né? Então, isso fica mais fácil da gente gravar. O que eu quero que vocês lembrem as nossas falanges. Isso aqui que é um detalhe, né? Então, eu tenho a parte proximal, parte medial e a parte distal, tá? Então, aqui, ó, esse desenho fica melhor para a gente entender. Então, os ossos do carpo, tá? Os 8 ossos aqui. Metacarpo, que vai do primeiro até o quinto, né? O do, né, que corresponde aqui à palma da minha mão. E as falanges, então eu tenho a falange proximal, lembrando lá que a gente comentou lá das nomenclaturas, posição anatômica, né? Então está mais próximo, né, ao centro do corpo. Então, as falanges proximais, as falanges mediais. Aqui no meu polegar eu não tenho medial, tá? Só tenho proximal e distal. Então aqui a última parte óssea é a distal, tá? A última falange distal, tá? Então, carpo, metacarpo, falanges proximais, falanges mediais e lá por último, a última falange que está mais distante, distal, tá? Então lembrando que a gente falou lá no começo das nossas aulas lá sobre nomenclatura, as terminologias lá, né? Que está mais distante de um ponto, né? Que sempre leva em consideração a parte medial, né? Que divide o meu corpo, tá? Então está mais distante é a parte da falange distal, tá? Então aqui tranquilo, né? Para a gente entender. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, vai mandando no grupo aí. Se tiver, a gente já vai discutindo, já vai conversando. Beleza? Aqui. É tanta janela aqui que a gente acaba se perdendo, tá? Então agora a gente vai para membros inferiores, tá bom? Então, como a gente tinha na parte dos membros superiores a cintura escapular, aqui eu tenho a minha cintura pélvica, tá? Então que vai fazer a ligação parte apenticular, parte axial, tá? Como a gente já comentou nas outras aulas, tá? Então no primeiro segmento eu tenho a parte ilíaca, né? O osso do ilíaco, que faz parte corresponde ao osso do quadril, tá? O osso do ilíaco. Segundo segmento, a minha coxa é o fêmur. Então eu tinha lá no meu braço um osso longo que era o húmero, aqui na minha coxa eu tenho o fêmur, tá? O terceiro segmento na minha perna, fíbula e tíbia. E daí aqui eu tenho a minha patela também aqui, que faz a ligação aqui, né? Faz a proteção da articulação do joelho, tá? E o quarto segmento lá, os ossos do metatarso, né? Do tarso, metatarso e as falanges, né? Então eu tinha lá a parte do carpo, agora no meu pé eu tenho o tarso, né? Então a gente vai especificar uma por uma. Para falar da cintura, então falei de cintura escapular, eu falo agora da pélvica, tá? Da mesma forma que a cintura escapular é a junção entre parte superior e tronco. Então, membros superiores com tronco. Aqui eu estou falando dos membros inferiores e tronco, né? Através da cintura pélvica. Então, para a gente entender aqui, o osso do quadril, tá? É constituído pela fusão de 3 ossos: ilho, isquio e pubis, tá? A coluna vertebral, sacro e cox, ele não corresponde à parte do quadril, tá? Como a gente já comentou ali, ele faz parte da minha coluna. Então, na descrição aqui, ele se apresenta na imagem, mas a gente vai ver na literatura, mas na descrição ele corresponde à coluna e não aos ossos
do quadril, tá? Então eu tenho a parte do ilho, isquio e a região aqui, ó, do pubis, tá? Ilho, isquio e pubis, tá? Nessa região aqui faz a cintura pélvica, né? Vai fazer a ligação com o fêmur, tá? Pessoal, tem uma diferença. Opa, aqui. É uma diferença entre a pelve masculina e a pelve feminina. Então a gente vai ver aqui durante as nossas aulas que muitas vezes, deixa eu acertar a câmera aqui, tem algumas diferenças entre o corpo do homem e o corpo da mulher em relação assim à parte óssea. Parte óssea, a parte muscular, sem as características sexuais no caso, mas as partes primitivas até, né? Então aqui a pelve masculina. A pelve masculina é adaptada para um suporte físico mais pesado, né? E os músculos que são mais fortes. Então, primitivamente, a gente vai falar sobre a nossa fisiologia. O que era, vamos voltar lá 100, 200 anos atrás. Homem era voltado para o trabalho, né? E mulher para ficar em casa, cuidando dos filhos e para gerar filhos, né? Então, para a gente ver aqui, a pelve feminina é adaptada para a fertilidade ao invés de força física. Deve se adaptar no momento do parto, deve ser suficientemente mais larga, né? Então, isso falando hoje em dia, alguma coisa mudou, menos essa parte da feminina, né? Mas a parte masculina. Então, o serviço pesado era voltado só para homens, né? Então, já tinha o corpo mais preparado, como a gente falou lá, as funções da parte óssea, base para músculos, para gerar força, né? Então, o homem era voltado para o trabalho, mulher era para ter filho. Mudou, né? Não existe mais isso, né? Hoje em dia mudou bastante isso, graças a Deus, né? E na parte da mulher, pelve feminina, então ela se dilata. Ela é mais larga aqui para na hora de ter o parto, hoje em dia tem a cesárea, né? Mas falando do parto natural mesmo, né? Então ela é mais larga e a parte do pubis, essa articulação do pubis, ela se dilata na hora do parto, tá? Então além dela ser mais larga, também na hora do parto ela tem uma abertura. Então ela relaxa essa articulação, né, tecido conjuntivo, a gente vai ver lá em articulações, se abre para passagem do feto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Saindo do meu quadril, então membros inferiores ali, eu vou ter fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e as falanges, tá? Então vamos especificar cada um, tá? Na minha coxa eu tenho fêmur, no joelho a minha patela. Não é mais rótula, né, pessoal? Como há uns 10 anos atrás se intitulava, né? Tíbia, parte medial, então a parte interna. Lembrando, posição anatômica, linha média, né? Corte sagital. Parte lateral tem a fíbula. E na região do meu pé, tarso, metatarso e as falanges, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem várias. Cabeça de fêmur, colo do fêmur, linha áspera, tuberosidade, glúteo e tal. A gente tem várias nomenclaturas dentro da parte óssea, tá? Mas a gente não vai entrar no momento falando disso. Futuramente a gente vai estar vendo algumas tuberosidades, algumas nomenclaturas mais específicas de cada parte óssea. Agora não, tá? Então, osso da coxa tem o meu fêmur, que é o maior osso do corpo, tá? Osso longo, região da minha coxa. No meu joelho, que faz a proteção da articulação do joelho, eu tenho a minha patela, tá? Fica ali bem na parte anterior ao meu joelho, articulação do joelho. Chegando na minha perna, tá? Então, parte medial eu tenho a tíbia, esse osso maior aqui. E lateralmente a minha fíbula, tá? Parte da perna. Cheguei no meu pé, tá? Então tem a parte de tarso, metatarso e as falanges, tá? Ossos do tarso: calcâneo, talos, navicular, cuboide, cuneiforme, medial, intermédio e lateral, tá? Então para ficar mais fácil para a gente ver aqui. Então, calcâneo, isso a gente vai ver bastante, né? Bastante pacientes têm fraturas de calcâneo, né? Às vezes por queda, por alguma patologia, algum desgaste, né?
talos, cuboide, navicular e os cuneiformes, né? Medial, intermédio e o lateral, tá? Opa. A parte do metatarso, né? Então, como a gente viu lá na parte do carpo também, vai de 1 a 5, né? Do primeiro ao quinto osso do metatarso, tá? E as falanges, como a gente viu lá também na parte da nossa mão, né? A gente tem as falanges proximais, tá? Intermédias e as distais, exatamente como a gente viu lá na parte do carpo, do metacarpo, né? Aqui mantém o primeiro dedo aqui, ele não tem a falange intermediária, tá? Tem apenas a parte proximal e a parte distal, tá? Então, parte do tarso, metatarso, as falanges intermédias ou mediais e a parte distal, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? É bem tranquilo, né? Eu tentei trazer para vocês aqui, pessoal, a parte mais específica possível, para a gente se adaptar aqui, poder vocês verem através de imagem, tá? Do que a gente está, no momento a gente não pode ver na prática isso, tá? Espero que tenha ficado bem específico. Tento trazer bastante imagens para vocês, tá? E futuramente a gente vai estar revisando isso de novo, tá? A aula que vem a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a parte óssea e vai fazer um exercício para recapitular isso e para finalizar esse sistema. E vai partir para a parte muscular daí na outra, fora a semana que vem, na outra aula, outro sistema, sistema muscular, tá? Depois articulações e para fechar esses grupos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda no grupo. Das 20 às 22 a gente vai estar lá discutindo. Manda uma boa noite, manda as questões. Como eu falei para vocês, qualquer sugestão aí a gente está aberto aí para conversar. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco a gente conversa. Beleza? Um abraço!